verdadeira, porque foi o Tratado de Tordesilhas que delimitou o nosso território. Foi a primeira delimitação do nosso território. E, oficialmente, com o Tratado de Tordesilhas, fica determinado que todas as terras passam a pertencer somente a Portugal. Isso é falso, né? B. O Tratado de Tordesilhas é uma disputa entre o Brasil e a Holanda, nada a ver. Então, a opção verdadeira seria a B. Ok, meu amor? Tia, é porque na correção estava falso. Essa questão do território. Na correção estava falso? Eu me enganei, né? Estava falso a B? Eu me enganei. Não, do território brasileiro estava falsa a correção. A do território brasileiro estava falsa. Na correção do livro. Na correção, meu amor, quando a tia fez a correção, botou como se tivesse falsa, foi? Foi. Ah, meu amor. Aí a tia não dá nem pra gente... Não enganei, mas obrigado. Pois eu me enganei, obrigado, tia. Por isso eu me enganei. Porque na correção estava falsa. Porque na correção estava falso. Tá bom. Ok. É assim. Agora, não lembro quando eu fiz essa correção, se eu disse que se essa opção era falsa. Mas aí, a gente não tem nem como a gente rever. Por quê? Porque essa correção do simulado, não é a tia Eliane que faz. A correção, ela é feita pelo próprio sistema. Ok? Porque se fosse a correção como a gente faria, quando a gente estava na nossa sala normalmente, a gente poderia ver, porque muitas vezes a gente se atrapalha mesmo, viu, João Pedro? E aí a tia pede até desculpa, né? Pode ter sido eu que me atrapalhei, porque eu sei que você é um aluno bastante atento, né? Em relação a isso. Mas aí a tia vai rever a aula da correção para a gente realmente tirar essa dúvida, ok, João Pedro? Mas eu tenho certeza que você não vai se prejudicar em relação a essa questão, tá bom? É o pai de João Pedro, perdão mesmo por atrapalhar, que eu sei que isso não deve ser feito. Mas é assim, na correção dele, no livro, não foi simulado, essa resposta do território estava F. Por isso que ele se confundiu, mas pode ter sido ele mesmo que se confundiu e não a senhora. Na correção, repito, do livro, essa questão estava F. Por isso que houve aquela confusão lá. A gente não sabia, por exclusão, ele achou que aquela estava errada, porque se no livro tivesse ele marcado a questão certa, não teria tido dúvida. Mas, repito, pode ter sido ele, na correção, que se equivocou, mas lá está F. Perdão pela intromissão, viu? Bom dia. Não tem problema, não tem problema. A gente está só tirando a dúvida. Realmente, Reginaldo, lá é até a questão 10, lá na página 139, que tem essa questão, né? O primeiro quadrinho. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Pode ter sido ele ou pode ter sido eu também, né? No meu tá F. No seu tá F, né, meu amor? Mas era verdadeiro, tá bom? Obrigada. Mas é como a tia disse. De nada, amor. Mas é como a tia disse. Não se preocupe que você não vai se prejudicar. Tá bom? E a gente continua a nossa correção hoje, tá certo? Tia, mas no meu tá verdadeiro. Ok, vamos lá. Vamos continuar a correção. A gente parou na página 137, não foi isso? Página 137, na questão 4. Não foi na questão 4, onde a tia pediu que vocês lessem ontem e ninguém quis ler. Eu achei que vocês não tinham feito, então eu pedi para vocês fazerem, para vocês lerem hoje. Que diz assim, ó. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas, portuguesas e espanholas. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas.
né? Aí ele pede que vocês falem um pouquinho sobre cada uma dessas rotas. Aí, alguém fez? Quem foi que fez? Ah, tia, então, tia, eu entendi errado. Eu fiz. Ei, tia, deixa eu falar. Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz. Fez? Pois lê aí. Ei, tia, deixa eu falar um negócio. Pronto, fale, meu amor. Tia, por causa, eu No entendi caderno. eu pensava que era para pesquisar sobre, ou eu pensava que era outra coisa, eu fiz errado. Depois eu faço a pesquisa certa e eu falo com a tia. Pronto, tá ok, não tem problema não, tá certo. Vamos lá, Vitor. Ele foi buscar o É caderno. assim, gente. É uma... Ô, tia, eu posso ler a Pode minha? ler. Pode ler, David. Eu fiz Portugal foi o pioneiro nas viagens marítimas. É a página Portugal 137. contornar a costa da África para chegar às Índias. A Espanha investe na rota que dava acesso às Índias através das navegações do Atlântico. Eu disse, eu achava que eu fiz, achava. Gente, ó, gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês, por favor. Vamos fazer o seguinte: quando vocês verem que tem um colega de vocês lendo, tem um colega de vocês tirando alguma dúvida com a tia, por favor, deixe para vocês ligar o microfone para tirar a dúvida de vocês, para fazer a pergunta de vocês, quando o colega terminar, porque aí eu não vou entender nem a leitura do colega e muito menos o que vocês vão querer saber. Então, por favor, vamos atentar para isso, ok? Vamos deixar para ligar o microfone quando o colega terminar de fazer a leitura, quando o colega está lendo, não vou entender. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Outra pessoa quer fazer a leitura do seu? Ô, tia, eu posso ler o que eu Pode, tinha leia. botado? Chamam de grandes navegações as expedições marítimas realizadas por entre o século XVI e XVI. É 15 e 16, meu amor. Século XV e século XVI, tá bom? Pode Tá certo. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses e franceses e holandeses, e diversos fatores possibilitam a grandes navegações peraí, tia, o caso que esse nome aqui eu esqueci de botar o resto. Você já descarregou mesmo na hora. Aí não deu tempo de eu ver. Ah, bom. Então, Ô, tia, eu posso ler o meu de novo, já que a tia não viu? pronto, pode ler agora, para entender direito. Deixa só, Alonso, só um instantezinho, deixa eu comentar aqui a do Kaique. Kaique é assim. Na realidade, o seu não está errado. Não, a sua resposta ela não está errada, porque você tá falando você não falou propriamente das rotas, né? Mas você falou das navegações, né? Que tem o mesmo sentido, tá bom? Essas grandes navegações que foi um processo de exploração, a gente pode dizer, do Oceano Atlântico, não é isso? Onde você destacou que Portugal e Espanha foram os primeiros, né? Sem deixar de entender que Portugal foi o pioneiro, não é isso? Mas não está errada, tá bom? Alonso. Tá certo. Portugal foi o pioneiro nas viagens marítimas. Portugal buscou contornar a costa da África para chegar às Índias. A Espanha investe na rota que dava acesso às Índias, através das navegações do Atlântico. Só um minutinho aqui. Alonso, só um instantezinho aqui, viu, meu amor? Só um probleminha que a tia vai resolver. A tia volta dentro de 2 minutinhos. Tá bom. Eu tô dando aula. Diga, Nenê. Vou depurar com o nome 10 entregar, viu? Você perdeu o parafuso. Acabou-se a aula?
Não, A tia só foi ali e já volta. foi ver um negócio, Brian. Eu Tu sei, apressado. Vê negócio não. Ei, o Miguel tá engraçado, meu carequinha. Tio, o microfone tá desligado. Liga o microfone, tia. Tá desligado. A tia tá mandando esperar. Pronto. Ela vai ligar se ela sair. Gente, ó, por favor, desliga os microfones de vocês. Desculpa, aconteceu um problema aqui que eu tive de resolver, tá bom? Desculpa, mil Não tem problema desculpas. não, tia. Não tem problema não. Então a gente vai lá, tá? O Alonso estava terminando de ler, né, Alonso? Sim, tia. Pronto, meu amor, continue. A Espanha investe na rota que dava acesso às Índias através da navegação do Atlântico rumo ao oeste. Não achei muita coisa das rotas, tia. Não achou? Muito bem. Muito bem, tá ótimo. Tá bom? Pelo menos você Tia. pesquisou. Diga, Miguel. Eu também fiz, mas eu não fiz quase tudo, porque faltou mais alguns, só um Leia o que pouquinho. você conseguiu, pode ler. Os ex-espanhóis também se dedicaram aos empreendimento das expansões capazes de igual os feitos dos portugueses. No mar, enquanto Portugal buscou contornar a costa da África para chegar às Índias, a Espanha tinha planejado navegar a oeste no Atlântico. Ok. Alguém mais? Então, a gente pode. Diga, Tia, amor. eu vi, mas não foi no caderno, foi no livro. Foi, pois pode ler. Uma dessas bulas foi a bula papal Romanos Pontífice de 1455, que determinava que Portugal e Espanha já teriam aderido além mar conquistas e as conquistar. Ok? Então, gente, a gente conclui, né? Alguns falaram sobre essas rotas, outros falaram sobre as navegações, que leva a mesma coisa, né? A gente conclui que essas rotas elas levaram uma série de descobrimentos, não foi isso? Por parte dos europeus, né? E resultaram, por fim, na chegada desses povos, né? Dos europeus ao nosso continente americano, foi isso? Então, a gente chega a essa conclusão, né? Que essas rotas levaram a uma série de descobrimentos, né? Tanto os europeus, como os espanhóis, em seguida os franceses, não é isso? E os holandeses, não é verdade? Então, é dessa forma que a gente conclui o que essas rotas nos levaram, né? A uma série de descobrimentos por parte dos europeus, resultando assim na chegada desses povos aos nossos territórios, não é isso? Então, a gente agora passa para a questão 5. Leia a afirmativa apresentada, pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Eu gostaria de que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar para baixo, porque eu inicio do começo, e aí muitos ficam sem participar. Deixa eu ver aqui. João Pedro, você pode fazer a leitura dessa informação que tem aqui, dessa afirmativa, aliás. Pronto, meu amor. Nessa época, pode ler. Nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Muito bem.
Então, a gente vê que nessa época, essas disputas entre essas nações, né, nações católicas, como era quem? Portugal e Espanha, era decidido pelo Papa, né? E o Papa, ele publicava um documento, né, que era chamado bula, né? Era a bula papais, né, para encerrar esses conflitos. Então, um desses documentos, né, criado por ele foi o Tratado de Tordesilhas, né? Lembra que esse Papa, ele criou esse Tratado de Tordesilhas, só que o Papa, ele era espanhol, né? Então, ele favoreceu a Espanha. Os portugueses, eles não aceitaram. Então, tiveram vários encontros, né? Várias reuniões diplomáticas, onde eles conseguiram, né, que o tratado também seria dividido entre Portugal e Espanha, ok? E aí a tia quer ver aí o que foi que vocês colocaram. Qual foi a resposta? É bem simples. Diga. Ó, tia, do meu jeito, né? Eu botei do meu jeito, botei assim, ó. Por causa que o Papa, ele era o mais importante dali. Aí decidiram que ele queria fazer a divisão do tratado para quem ficara com as terras. Ok, mais alguém? O importante é vocês entenderem que o que era a bula papal, o que era a bula papal? Eu acabei de falar para vocês. O importante é vocês entenderem isso, que ela era o quê? Um documento, né, criado por o Papa, e que esse documento gerou o quê? O Tratado de Tordesilhas. Pronto. É só esse que vocês têm que entender. Pode ler, Maria Luísa. Temendo perder terreno na corrida pelos descobrimentos, Portugal pediu ao Papa que intercedesse. Ok. Você pode só acrescentar. Isso aí foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. O que é interceder? Mas, na realidade, o que ele quer que você escreva, né, a informação sobre esse tema que é abordado, né? Que é essa bula, esse documento, né? Porque ele diz assim, a afirmativa diz o seguinte: nessa época, as disputas entre as nações católicas, qual eram as nações? Portugal e Espanha. Eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar o conflito. Então, existia um conflito, né, entre as duas nações. E o Papa, né, era quem decidia. O Papa criava os documentos, né, que era chamado bulas papais, no qual ele criou, né, o Tratado de Tordesilhas, ok? Alguém quer mais complementar? Alguém botou outra resposta diferente, mas que tem o mesmo significado? Entenderam, né, gente? Então, vamos para a questão 6. Marque as afirmativas corretas. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Gente, marca ou não marca? Marca, sim. Foi isso que aconteceu, não foi? Marca. Assim que Colombo marca, é correto. Assim que Colombo chega à América, Espanha, ela procura, né, garantir os seus direitos, porque eles julgavam seus donos. Marca o primeiro quadrinho, ok? Então, ele se dirige ao Papa, né, onde o Papa toma essa decisão. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Nada disso, isso é totalmente falso. Para começar, o Papa nem era português, né? Muito bem, então não marca. Terceiro quadrinho. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Ok? Verdade, né?
Verdade. Criou-se, a partir dessa bula papal, criou-se, né, uma rivalidade ainda maior, né, e de desconfiança. Ok? Então, marca. Quarto e último quadrinho. As terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha e as existentes a leste a Portugal. Ok? Isso é verdade. Estava lá no tratado, né, de Tordesilhas, né, que as terras existentes entre oeste pertenciam à Espanha e existente entre leste era Portugal. Ok? Então, marca o primeiro quadrinho, o terceiro e o último. Tá bom? E aí a gente vai para a questão 7. Assinale corretamente. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas? 1494. Quadrinho do meio. Ok? B. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha. Questão 8. Responda sim para as respostas corretas e não para as incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Vamos ver. Para garantir que um pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro? Não. Ok? Como era que ele ia garantir uma terra que pertencia ao outro? Né? Muito bem. Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viesse a pertencer ao outro. Aí sim, ok? O primeiro quadrinho é não e o segundo quadrinho é sim. Vamos para a questão 9, lá na página 139, ok? Questão 9 diz o seguinte: escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois, pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Né? Porque nós sabemos que esse tratado ele foi feito antes deles chegarem aqui. Ok? Posso ler, Vamos lá. Pode ler, Maria. Dividiu as terras em dois hemisférios para que um não ocupasse a terra que pertencia ao outro. Ô, tia, eu posso Diga. falar? Pode. Eu botei assim: as terras existentes ao oeste pertenciam à Espanha e ao leste a Portugal, para garantir que nenhum pudesse ocupar as terras do outro. Uhum, muito bem. Pode. Tá correto. Botei assim, São suas para dividir palavras, né? territórios Mais para alguém? evitar desentendimentos. Muito bem. Diga. Pode ler, daí. Eu botei, porque eles já queriam garantir as terras. Ok. Mais alguém? Então, vamos lá para a questão 10. Classifique as alternativas como V para as verdadeiras e F para as falsas. O Tratado de Tordesilhas... Eu quero 19. É o que, Vitor? Eu quero 19. Pois leia. Bem rapidinho, viu, meu amor? Estabeleceu que seriam de propriedade as terras descobertas situadas a leste de um meridiano, enquanto as terras situadas ao oeste pertenceriam à Espanha. Ok, muito bem. Então, como a tia estava lendo a questão 10, classifica as afirmativas em V para verdadeiras e F para as falsas. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. Verdade. Algumas terras ainda provocavam disputas entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas. Verdade. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas. Falso. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha
sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo. Verdade. Questão 11. Pesquise e leia e escreva um trecho que você acha interessante da Carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Alguém fez? Eu, tia. Ok, vamos lá, Vitor. Eu fiz. Vitor. Pode ler a sua. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus e semi-nus, cobertura alguma, nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do ser que preocupariam em mostrar o rosto. Ok. Gente, infelizmente a gente ainda não concluiu a nossa correção, né? Porque eram várias páginas, né? E a gente fica explicando novamente, a gente fica comentando novamente o conteúdo, então não deu para corrigir todo. A gente corrige na nossa próxima aula de história, segunda-feira. E aí, quem leu sobre essa carta, a gente inicia nossa aula segunda-feira com todo mundo participando, tá bom? Então... Rapidinho, Adélia. Só como é que fica? Gente. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Vai ficar aqui olhando o chat para ver quem realmente está na sala. Tá bom? Tchau, tia. Acabou a aula. Acabou. Olha, eu tô decorando. Valeu, gente. Goodbye. Valeu, galera. Tchau. E tu Vai. fica aí, né, Bré? Mostrando só tu aí batendo no sofá. Alô? Bye, plebeus. Tchau. Renan, se tu desligar meu microfone de novo.